Nós vamos conversar com o senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro pelo PL. E antes, nós ouvimos o presidente nacional do PT, Edinho Silva, que também vai exercer função semelhante na campanha do presidente Lula. O senador está nos nossos estúdios em Brasília, fez a gentileza de se deslocar. Então, desde já, senador, meu boa tarde, agradecimento pelo senhor ter ido ao estúdio da CNN. Quero começar a entrevista tocando num ponto que a gente, inclusive, vai trazer mais detalhamentos aqui, que foi pergunta feita pela pesquisa Genial Quest em relação a um eventual apoio de Donald Trump à campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E praticamente um empate técnico, 28% consideram que isso ajuda na decisão de votar em Flávio Bolsonaro, 32% acham que isso aumenta as chances de votar em Lula. Pergunto ao senhor, haverá de fato uma proximidade explícita do governo Donald Trump na campanha, no apoio a Flávio Bolsonaro na corrida à presidência da República? Ou a proximidade que existe entre a família Bolsonaro, desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já é o suficiente para deixar claro que existe aí uma relação e que, se Flávio Bolsonaro for eleito presidente, a própria relação entre Brasil e Estados Unidos ganhará com esta proximidade entre um eventual governo de Flávio Bolsonaro e a Casa Branca no governo Donald Trump? Bom, boa tarde, Yuri, Débora, aqueles que nos acompanham nessa entrevista. É evidente que a nossa grande preocupação sempre foi que a eleição seja isenta, que os juízes sejam imparciais e que haja paridade de armas entre os contendores numa eleição, principalmente a eleição para presidente da República. Nós assistimos em 2022, quando o Biden era o presidente da República, uma série de visitas feitas por autoridades americanas que visitaram autoridades brasileiras, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, preocupados da maneira como se desenrolaria a campanha presidencial aqui no Brasil. Nós vimos, as denúncias foram feitas pelo próprio governo americano recentemente, que a USAID, agora em 2025, foi mostrado isso pelo governo americano, que é essa instituição, que é uma espécie de agência americana para a promoção dos interesses americanos em outros lugares do mundo, despejou aqui milhões de dólares para que a opinião pública, através de ONGs, fosse manipulada e direcionada para votar na esquerda contra o presidente. Isso é tudo que nós não queremos. Nós achamos que os países necessariamente precisam fazer negócios e ter afinidades com conceitos, com a forma como os países se comportam, que é a questão da democracia, respeito aos direitos humanos, mas, sobretudo, tem que ajudar o seu respectivo país. O presidente Donald Trump defende os interesses dos Estados Unidos e nós, evidentemente, vamos defender os nossos interesses. E quando eles convergirem, certamente será bom para as duas partes, que é o que deve acontecer em qualquer negociação diplomática de alto nível. Hoje, por exemplo, nós assistimos mais uma demonstração de como o atual presidente é inepto para o cargo que ocupa, né? Certamente orientado pelo seu marqueteiro, talvez se debruçando sobre o resultado dessa pesquisa que se me pergunta agora, ele, de uma forma deliberada e gratuita, faz uma provocação ao governo americano, negando visto para um representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, numa visita ao Brasil, alegando que era apenas para fazer uma visita ao Bolsonaro. E vai mais adiante, numa forma de deboche, porque ele trata com muito pouco caso o fato de ser presidente da República, se dirige ao seu ministro da Saúde, o Padilha, e disse: olha, eu não vou dar aqui o visto enquanto não der o seu, da sua mulher e da sua filha. Então, isso é apequenar os interesses do Brasil frente à necessidade que nós temos de termos convergência e afinidade com parceiros importantes do ponto de vista comercial e estratégico, como é o caso dos Estados Unidos. Senador, obrigada pela presença aqui no 360. Um pouco antes do senhor, nós entrevistamos o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ele disse que o foco da campanha de Lula é governar e é mostrar tudo o que o governo fez, né? E aí ele citou alguns números. Mas o fato é, uma pesquisa recente, a gente deu aqui no 360, diz que 81% da população
quer mudança. Não diz mudança de governo, era aquele sentimento de mudança. E aí, eu sei que o senhor, como coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, sei que o senhor está coordenando ali uma série de diretrizes de programa de governo que serão lançadas essas diretrizes em breve. Dessas diretrizes, o que aponta para o futuro, o que aponta para a mudança, senador? Olha, há quase 6 meses nós estamos debruçados dentro do partido, do PL, na elaboração de uma proposta para efetivamente ser implementada por ocasião da nossa volta ao governo em 2027. Né? O PL vai disputar com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Achamos que temos uma candidatura competitiva, né? Houve a indicação no princípio do mês de dezembro. Agora é o momento de validar essas ideias com o candidato. Né? Nós temos, a partir da próxima semana, uma série de reuniões com o presidente Flávio, com o nosso candidato, com o nosso pré-candidato a presidente. E, à medida que essas ideias forem sendo validadas, elas vão ser publicizadas. Agora, uma coisa muito clara para nós, primeiro, é que nós não utilizaremos o governo para a renovação de um mandato, mesmo que para isso custe quebrar o país, literalmente. Nós estamos debruçados sobre uma situação recorrente, ou seja, que ocorreu recentemente, que é a questão do petróleo, né, do preço do petróleo em função de uma guerra, que é uma contingência superveniente. Ninguém tem controle sobre essa situação. Quando o presidente Bolsonaro presidia o país e houve esse problema com o início, né, da eclosão da guerra no princípio de 22 entre a Ucrânia e a Rússia, e o barril do petróleo disparou para $130 em um determinado momento, com reflexo inclusive na questão de alimentos, além de energia. A solução que foi apresentada ao país, efetivamente colocada em curso, foi a instituição de uma política pública, zerar o PIS/COFINS, que o governo federal repete agora, e fazer uma ação monofásica na cobrança do ICMS dos estados. Existiam estados que cobravam até 32%, 34% de ICMS sobre o combustível. Então foi feita uma parametrização em 18%, e o projeto de lei que tornou isso realidade permitiu que os estados pudessem fazer a compensação, né, de uma eventual perda tarifária com ajuste de contas com as suas respectivas dívidas para com a União. Então não houve a intervenção na economia, se teve uma razoabilidade na gestão da crise naquele momento. Isso mostra uma diferença fulcral entre os dois governos. Um é intervencionista, não tem responsabilidade com o presente, nem tampouco com o futuro. Ganhar a eleição é um preço a ser pago, mesmo que para isso signifique quebrar contratos, segurança jurídica, previsibilidade, gerar um passivo para a Petrobras e, por via de consequência, para o governo brasileiro, entre os acionistas que vão se sentir tungados e as empresas que vão ser taxadas na exportação do petróleo, os acionistas que vão ter retirado essa margem de lucratividade e de uma forma absolutamente atabalhoada. Então são situações que mostram a diferença entre as duas formas de governar o país. Nós temos todo o interesse de restabelecermos, né, um equilíbrio fiscal, e aí eu falo aqui, né, para quem está nos ouvindo e que gere a sua economia doméstica. Se você gasta mais do que arrecada, é evidente que em algum momento vai haver um colapso das suas contas particulares. Isso não é diferente nas contas públicas. Mas a ideia é manter esse modelo de arcabouço fiscal? Não. Desculpe, senador, desculpe, a ideia... Pois não, o governo atual, entendi, Débora, eu vou complementar em cima da sua pergunta. O governo atual despreza os próprios parâmetros fiscais que instituiu no início do governo. Então é evidente que nós precisamos nos debruçar sobre essa questão fiscal para permitir que haja um equilíbrio e haja confiança de quem vai empreender, de quem vai investir no Brasil. As pessoas querem previsibilidade, segurança jurídica, porque o que gera de verdade emprego, oportunidade e renda não é gastar mais do que se arrecada, não é aumentar a dívida pública. Aliás, isso impede o crescimento econômico, porque os juros ficam muito altos e as pessoas têm dificuldade de investir, e quem tem capital prefere não arriscar. Então é evidente que nós vamos revisitar esse parâmetro. Aliás, a ministra do Planejamento, a Tebet, quando apresentou a Lei de Diretriz Orçamentária em 2025 para 2026, já anunciou naquela oportunidade que os parâmetros fiscais estavam absolutamente ultrapassados,
mas que só faria algum ajuste em 2027. Então, a cabeça desse governo é o seguinte: quem vier depois de nós, apague a luz e feche a porta. Nós não, nós vamos ter a responsabilidade, preservando, na medida do possível, investimentos importantes para o país, como o Bolsonaro fez. Nós recebemos um cemitério de obras inacabadas, só na área de habitação, 180 mil residências paralisadas, algumas há 10 anos, 15 anos, e a orientação que o Bolsonaro nos deu: termine primeiro o que está inacabado, porque o recurso não é do PT, não é do PL, não é do PSD, é do povo brasileiro. Então a nossa responsabilidade foi com o término das obras estruturantes, né, que foram iniciadas sem planejamento, sem recursos adequados e pensando apenas na eleição e não na situação que o país precisa ter para preservar os seus fundamentos, gerar emprego, renda e oportunidade. Senador Pedro Venceslau, nosso analista aqui em São Paulo, se junta nesta conversa com o senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República pelo PL. Senador, em 2022, Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente desde a redemocratização a perder uma disputa presidencial estando no cargo. Em 2026, Flávio se apresenta como uma versão moderada do pai. Vocês avaliam que o Flávio aprendeu com os erros do pai e que Jair Bolsonaro errou demais na campanha de 2022 e perdeu para si próprio ou não? Olha, Pedro, eu considero que Bolsonaro é o maior líder político que o Brasil já viu, talvez nos últimos 40 anos. Tá? Eu vou colocar 40 anos, que é o tempo que eu acompanho a política no país. E eu falo isso como testemunha de quem viveu esse momento, quem participou de uma série de decisões e situações em que ele foi colocado. Bolsonaro, ele representa, sem dúvida nenhuma, uma parcela expressiva da população. Ocorre que Bolsonaro, ele teve todos os seus defeitos potencializados e todos os seus feitos sublimados ou minimizados. Então ele enfrentou uma articulação extremamente forte para impedir, né, que os resultados promissores e exitosos do seu mandato, que foram extraordinários, né, pudessem ser avaliados pela população brasileira. É errado demais, ele perdeu a eleição por pouco mais de 1%. Né? Eu me lembro que no princípio do ano de 2026, as pesquisas de opinião davam uma diferença pró-Lula de quase 15, 20 pontos percentuais. Né? Então, eu acho que o presidente, na verdade, ele fez um esforço hercúleo, mostrando-se exatamente como ele é, sem máscaras, né, sem nenhum refinamento, mas sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa absolutamente transparente, e isso calou fundo no coração dos brasileiros. Agora, é evidente que aconteceram erros, porque se você perdeu, aconteceram erros. E nós temos aí um laboratório, Pedro. O que ocorreu em 22, nós pudemos nos debruçar sobre todo o processo, verificar onde houve fragilidade, tentar potencializar os acertos e, na medida do possível, não repetir os erros. Porque é evidente que houveram, nós somos humanos e nessa campanha também nós vamos errar, nós vamos apenas tentar errar menos e numa correlação entre erros e acertos, acertar mais do que errar. Senador, queria aqui ouvir do senhor uma declaração pública do senhor, quando o senhor disse que PT e PL são os únicos dois partidos relevantes no Brasil, os que estão aí comandando as disputas presidenciais neste momento, se isso pode ter causado algum tipo de desconforto ou mal-estar com potenciais partidos aliados e queria ouvir da própria boca do senhor como foi o encontro com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, e se há, de fato, uma disposição do PL de tentar atrair o PSD para uma chapa já em primeiro turno, ou se não, ou se está claro que o PSD terá um candidato próprio e, eventualmente, uma aliança pode ser feita para o segundo turno. Olha, primeiro em relação à afirmação dos dois partidos, isso é facilmente verificável na qualquer pesquisa de opinião, que são os dois partidos que hoje têm a preferência da maioria da população brasileira justamente pela sua nitidez programática e ideológica. Mas a frase está descontextualizada. Então, em nenhum momento houve da nossa parte nenhum demérito para os demais partidos do Brasil. Acredito, inclusive, que o Brasil está passando por um momento de definição programática e ideológica das suas representações, tanto no Congresso Nacional como nos executivos municipais, estaduais e até na presidência da República. Cada vez mais o eleitor passa a se identificar com determinados posicionamentos que são publicizados pelos seus líderes políticos e, a partir daí,
essa questão da personalização da política vai sendo diluída, e isso é muito bom e muito saudável para a democracia. Então nós podemos perfeitamente ter partidos importantes na direita, partidos importantes na centro-direita, no centro, na centro-esquerda, na esquerda, e partidos temáticos, mas esse é um processo do que a nossa jovem democracia está gradativamente trabalhando para que isso fique cada vez mais nítido para a população. Então, reitero, não houve nenhum demérito para qualquer partido ou para quem quer que seja. É um fato que em qualquer pesquisa de opinião, esses dois partidos têm a preferência da grande maioria da população brasileira. Em relação ao governador Ratinho Júnior, tive uma conversa com ele, sim, e foi uma conversa extremamente cortês, respeitosa. Nós, pelo fato de estarmos coordenando uma campanha eleitoral a nível nacional, temos todo o interesse de contarmos com o governador Ratinho já a partir do primeiro turno, mas ao mesmo tempo respeitamos e acreditamos que há uma completa legitimidade na sua eventual postulação à presidência da República. Nós não temos nenhuma dificuldade em buscar parceria com pessoas que têm afinidade do ponto de vista de visão de país, de como o Estado deve se comportar, e é o caso do governador Ratinho, que tem feito uma bela administração no seu estado do Paraná, e eu fui lá dizer a ele que nós gostaríamos de contar com ele no primeiro turno, mas caso ele fosse candidato a presidente, que nós teríamos uma relação respeitosa e certamente estaríamos juntos no segundo turno, ou sendo Flávio o contendor, ou sendo ele o contendor do adversário comum, que é o PT. Senador, fazendo um paralelo com a campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro lá em 2018, que com humildade ali, ele disse que teria e anunciou um posto Ipiranga, eu te pergunto, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, essa campanha vai ter também um posto Ipiranga? Débora, veja, o presidente Bolsonaro ele tem uma característica que as pessoas às vezes ficam espantadas. Ele sempre foi alguém extremamente humilde. Ele nunca foi arrogante ao ponto de querer conhecer algum assunto sem que ele saiba de verdade. Agora, ele sempre foi extremamente inteligente, perceptivo e aprendia rapidamente e tomou decisões importantes, impactantes a partir do seu conhecimento, a partir do dia a dia da administração da presidência da República. O presidente Bolsonaro, na hora que escolhe o Paulo Guedes e o denomina posto Ipiranga, e o Paulo, quando entra no governo, ele, além de ser o ministro da Fazenda, ele acumula as funções de planejamento, de previdência, de trabalho e de indústria e comércio. Ele é, dentro da estrutura de governo, talvez o ministro mais importante e que levou a espinha dorsal da forma como o governo atuou durante 4 anos. Agora, o presidente sempre com muita inteligência, mediando conflitos e tomando as decisões quando precisavam ser tomadas. É evidente que Flávio é filho do presidente Bolsonaro, tem os mesmos valores, defende as mesmas ideias. Agora, ele não tem 70 anos, ele tem 44 anos, é uma pessoa amena, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa ponderada, é uma pessoa otimista, muito alegre, as pessoas gostam dele, a própria política gosta dele, os senadores que convivem com ele, inclusive do governo, respeitam e gostam dele. Ele é uma pessoa da transigência, da negociação. Então, é evidente que ele vai ter um outro estilo na administração. Se ele vai escolher alguém em algum momento que vai ter essa importância, essa estatura dentro do seu provável futuro governo, porque seria, eu acho, na minha opinião, um pouco de arrogância a gente estar nesse momento definindo ministros numa eleição que certamente vai ser muito difícil, contra alguém que está sentado na cadeira de presidente, que não tem nenhum pudor de usar a máquina pública em função dos seus projetos de perpetuação no poder. O PT vai completar 19 anos, se eu não estou enganado, 18 anos de poder de 2002 para cá, e olha sempre pelo retrovisor como se espantasse se tem alguma coisa errada no Brasil. Ele não tem culpa de nada, só das coisas boas que porventura tenham acontecido. Então eu não sei se será essa a característica do presidente Flávio, caso ele seja presidente da República. Mas o que eu posso lhes dizer é que ele tem conversado com muitas pessoas, ele tem ouvido e ele tem validado determinados posicionamentos que futuramente ele vai expor, para que as pessoas tenham ideia de como ele vai se comportar
se efetivamente ele se tornar presidente da República a partir de 2027. Nós entrevistamos o senador Rogério Marinho, que é senador pelo PL do Rio Grande do Norte e é também coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Em nome do jornalismo com equilíbrio e independência, também foi ouvido hoje, nessa edição do 360, o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Ontem o CNN 360 recebeu aqui em São Paulo o ex-ministro e ex-deputado do PT, José Dirceu. E na semana que vem a gente vai receber em Brasília o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A gente vai se equilibrando, né, senador? Muito obrigada por essa entrevista. Mais uma vez, é sempre um prazer conversar com o senhor, as portas abertas aqui. Obrigado, Débora, Yuri, todos os demais, o Pedro, todos aqueles que participaram. Um abraço forte. Muito obrigado mais uma vez, um bom fim de semana.